Sou mulher. E agora? Você faz parte de metade da população que é mulher? Ou você faz parte da outra metade que nasceu de uma mulher? Às vezes a gente, por ser mulher, a gente se diminui. Às vezes a gente acha que a gente não vai ter o nosso lugar. Às vezes a gente acha que nós não merecemos o mesmo respeito que os homens. Mas na verdade tudo faz parte de uma grande história, de uma grande cultura, onde a mulher ela não tinha o seu lugar, onde era feio mulher empreender, onde era feio a mulher sonhar. A mulher foi feita, para casar, ter filhos, cuidar da casa, do marido. Mas você foi feita para quê? Você, mulher, foi feita para você fazer o que quiser. Você, mulher, foi feita para ir atrás dos seus sonhos, para realizar os seus objetivos e viver a sua vida da melhor maneira. Às vezes você, como mulher, não sonha em ser mãe. E é meu dever como mulher te respeitar. Às vezes você, mulher, não sonha em casar. E é o meu dever como mulher te respeitar. Às vezes você, mulher, você quer trabalhar, você quer ter o seu próprio negócio. E é o meu dever como mulher te respeitar. E às vezes você, mulher, você é apaixonada por outra mulher. Afinal de contas, nós somos irresistíveis, não é verdade? E é meu dever te respeitar. Isso, gente, se chama sororidade. Eu não sabia o significado dessa palavra até aprender no desenvolvimento e capacitamento do programa feminino onde a minha empresa atua. Se chama Programa Pérolas. É um programa que foi reconhecido pela ONU Mulheres e é um programa que realmente coloca a mulher no lugar que ela deve ficar, onde ela quiser. Então, através desse programa, eu me desenvolvi e capacitei muito como mulher e, lógico, ainda tem um período, um caminho muito maior para eu participar, para eu caminhar. Mas eu aprendi o significado dessa palavra e falou muito ao meu coração. A sororidade é quando a gente sente empatia, quando a gente se coloca no lugar da outra. Você sabe como que eu fui criada como mulher? Eu fui criada para eu ser a melhor mulher. Eu fui criada para eu ter o meu próprio caminho, para eu trilhar o meu caminho, para realizar os meus sonhos. Mas eu também fui criada por acreditar que outras mulheres naturalmente sentiam inveja disso. E eu fui criada de uma maneira de não acreditar em mulheres, porque as primeiras mulheres que eu fui amiga, que na época eram meninas, eram crianças, elas não eram as amigas que eu acreditava ser. E como um espelho, como uma maneira dos meus pais me protegerem, eles sempre me falavam que a amizade de mulher não existe. Quando eu comecei a entrar no colégio, quando eu comecei a ter os meus próprios amigos, a maioria deles eram homens. Você que já estudou no Júlio Sallusti, que é o colégio aqui do bairro onde eu moro, você provavelmente deve se lembrar que eu andava no meio de um monte de menino, porque na minha cabeça a amizade de mulher não existia. Então eu fui criando esse paradigma dentro de mim que eu só poderia ter amizades verdadeiras vindo através de homens. E sendo que na verdade não era isso. A verdade é que eu só não tinha encontrado a amiga certa, a companheira certa. Que, gente, de verdade, a gente pode ser sim muito unidas. Nós podemos sim conquistar o mundo. Olha ao seu redor como os homens são unidos, como os homens são fortes quando se fala de amizade, quando eles realmente se ajudam, quando eles se aplaudem, sabe? Às vezes a gente vê um homem sendo reconhecido, um cantor sendo reconhecido e ele ganha muitas palmas, ele ganha muitos aplausos e é uma gritaria, uma euforia danada. Mas às vezes quando é uma mulher que sobe ao palco, você esquece de aplaudir. Às vezes você fica incomodada e aí você começa a falar da roupa que ela usa, do sapato que ela usa, de como o cabelo dela tá ou a maquiagem que ela tá. Por que nós mulheres a gente não se ajuda, a gente não se une para um só propósito, de uma puxar a outra para cima? Nós podemos e devemos ter o nosso próprio lugar
que é uma ao lado da outra, uma puxando a outra, uma sendo mais forte que a outra, mas não por poder, mas sim para quando a outra estiver triste e abalada, sermos fortes e puxarmos elas para cima. O poder da sororidade é a gente acreditar que de verdade as mulheres podem ser aplaudidas, elas podem ser reconhecidas e elas podem ser exaltadas também por outras mulheres. A amizade entre mulheres existe sim. Assim como existe competitividade, eu sei, mas a gente precisa realmente se unir e a gente precisa unir forças. Esse é um grande poder que a gente tem nas nossas mãos. Quando a gente divulga o trabalho de uma amiga, ou divulga uma música, uma arte, quando a gente divulga de como que aquela pessoa ela é incrível. A gente não precisa gerar competitividade, sabe por quê? Hoje o mercado tem para todo mundo, então a gente tem como se unir. A amizade entre homem e mulher é maravilhoso, eu particularmente, eu curto muito. Só que ao longo do tempo eu aprendi a apreciar também uma boa amizade feminina, uma amizade que me dá colo quando eu preciso e uma amizade que me dá carinho, faz um chamego e segura as minhas lágrimas. Automaticamente, quando eu era só amiga de homens, ou a grande maioria eram homens, eu me via no dever de ser mais forte, né? Então eu não tinha muito esse chamego, eu não tinha muito esse carinho, e se eu chorava, talvez era até um motivo de chacota, como, pra que você tá chorando por conta disso? Valorize a amizade de uma mulher, valorize a sua amiga, mostre pra ela que ela pode mais e mostre pra ela que ela pode contar com você. Nós não precisamos de um mundo de disputas, nós não precisamos de um mundo falando mal uma das outras, nós não precisamos de um mundo onde uma puxa o tapete da outra. Nós precisamos de um mundo onde a gente estende a mão e fala: vem comigo. Esse é o nosso papel como mulher, esse é o nosso papel como sociedade, como amiga. E automaticamente, nesse vídeo que a gente está falando sobre mulher, eu quero te abrir os olhos para algo muito sério que vem acontecendo. A gente está num momento de quarentena onde muitas mulheres estão em casa junto com seus maridos e, infelizmente, o número de agressões tem aumentado. Infelizmente, o número de agressões está sendo excessivo e esse número está crescendo. E ao mesmo tempo que a gente sabe que estamos lutando contra um vírus muito sério, a gente também precisa lutar contra uma coisa muito séria, que é a violência contra a mulher. A gente precisa unir forças. E quando você vê que a sua amiga, quando a sua vizinha está precisando de ajuda, é o seu momento de estender a mão e falar: vem comigo. Esse é o seu papel como amiga, esse é o seu papel como irmã. Nós somos irmãs e nós precisamos realmente nos exaltarmos juntas, nós precisamos juntas nos darmos as mãos e puxar a gente pra cima, porque às vezes ela tá sofrendo alguma agressão, e eu não digo só agressão física, mas agressão verbal, e ela precisa saber que ela pode contar com você. Nesse momento, quando estamos passando por um momento muito delicado dentro de muitas casas, dentro de muitas famílias, tem muitas mulheres precisando de você, tem muitas mulheres precisando da sua ajuda, e é o seu papel, nesse exato momento, estender a sua mão. É nesse momento que alguém está precisando de você. Então não se cale, não fique em silêncio. A gente precisa sim nos ajudarmos, nós precisamos sim estarmos juntas e nós precisamos sim entender que nós não precisamos nos darmos bem em cima das outras. Nós podemos ser unidas e unidas somos mais fortes. Quando somos mais fortes, nada derruba a gente. Então não fica nessa de não defender uma mulher por ser uma mulher. Fique nessa de defender uma mulher por ser uma mulher. E se você é homem, eu não tô falando isso só pra você achar que a gente tá montando um exército contra os homens. Pelo contrário, eu aprendi também com o programa Pérolas que o feminismo não é isso, não é a gente se unir contra os homens, pelo contrário, é a gente somar forças. O feminismo, ele é algo que ele é tão bom para a mulher quanto tão bom para o homem. É literalmente quando os dois têm a mesma igualdade na sociedade, os dois são respeitados na sociedade. Feminismo não é simplesmente uma pessoa fazer escândalo por ser mulher, ou uma pessoa querer simplesmente que a voz dela seja mais ouvida por ser uma mulher. Feminismo é quando a gente quer que a nossa voz seja tão ouvida
quanto a voz de um homem, quer que o nosso direito seja respeitado tanto quanto de um homem. Não é ser mais do que homem, é ser igual ao homem. No caso, o machismo é algo tão ruim quanto o feminismo. Não confunda feminismo com feminismo. Por muito tempo eu fui ignorante, então eu tô fazendo esse vídeo aqui para você ter esse conhecimento. Seja feminista sendo um homem ou uma mulher. Ser feminista não é nada de algo que vão falar com você como se fosse algo ruim. Ser feminista é algo bom. É quando a gente se encontra para a sociedade ser igual entre homens, mulheres. E se você é homem, trate a sua mulher, trate a sua esposa ou as outras mulheres como você gostaria que tratassem as suas filhas. Você precisa ter carinho, você precisa ter respeito com as outras mulheres, tratar elas de igual para igual. E quando eu falo isso, não é a questão de, por exemplo, mas se o homem carrega cimento, a mulher também consegue carregar. Pelo contrário, gente, a gente precisa sim ter igualdade na sociedade, mas a gente também precisa ter equidade. E o que é a equidade? A gente precisa visualizar como são as coisas. Por exemplo, se você tem 2 laranjas e eu tenho 5 laranjas, nós não somos iguais. Mas se eu te dou as minhas 5 laranjas, eu não tenho a equidade. A gente precisa encontrar esse momento com a igualdade, com a equidade. Às vezes eu vejo muita gente comparando na internet. Mas se a mulher quer ser como o homem, quer ser tratada como tal, ela deve carregar cimento, ela deve fazer obra. Tem muitas que fazem, tem muitas que têm essa capacidade, mas outras não. E isso a gente precisa visualizar aonde a equidade deve entrar, onde o respeito deve entrar e a moral também. Então, você homem, além de respeitar, além de desejar o bem, cuide também das suas mulheres, cuide também das suas filhas, mostre para as suas filhas como que elas devem ser tratadas por um homem, dê flores, dê bombons, dê carinho. Quando você for brigar, evite de bater. Evite de bater, de espancar, de machucar ou de falar coisas muito ofensivas. Precisa de castigo sim, precisa de educação sim. Mas a mulher ela não precisa ser espancada. E quando uma menina ela é espancada pelo pai, ela cresce achando que é normal ser espancada pelo marido. Tome conta das suas mulheres, tome conta das nossas mulheres. Nós, mulheres, estamos juntas. E se você, nesse exato momento, você está precisando de ajuda ou conhece alguma mulher que esteja precisando de ajuda, conte comigo. Eu tô aqui para ajudar no que for necessário. Nós somos amigas, nós somos irmãs e nós estamos juntas. Conte comigo em todo segundo da sua vida. Não ache que apanhar ou palavras agressivas são normais. Não são. Nós precisamos ser tratadas com carinho, com atenção, entre homens e mulheres. Então, se eu conseguir te esclarecer alguma coisa e conseguir agregar um pouquinho na sua vida através desse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir, se inscreva no meu canal, isso é muito importante para mim. Só que acima de tudo, ajude outra mulher. Dê a mão e fale, vem comigo. Meu nome é Stephanie Schmidt e eu tô muito feliz de estar terminando esse vídeo de uma maneira diferente como eu terminei os outros, mas de uma maneira que eu quero que você reflita e de uma maneira que de verdade eu espero ter agregado na sua vida. Um grande beijo.